Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para dar início ao quarto trimestre de 2017, que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como nós estamos vivendo num mundo tão conturbado de pecaminosidade e o ser humano corre atrás de muitos valores, segundo a ótica humana e terrena, nós sabemos que a maior preciosidade que se pode encontrar é a salvação. Então, é de urgência que nesses últimos dias as pessoas adquiram o bem mais precioso que alguém pode encontrar, que é a salvação. Por isso esse tema ele é muito atual, porque existe uma grande necessidade de salvação visto ao aumento da iniquidade na face dessa terra. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos anunciar de maneira sábia a salvação em Cristo Jesus, que é o principal objetivo do nosso Deus, conforme diz a Bíblia, por meio de Paulo na carta a Timóteo, ele diz que é o desejo de Deus salvar todos os homens. E nós vamos aqui, nesse trimestre, fazer um estudo aprofundado acerca desse tema, a salvação, que é tratado na teologia como a matéria da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Lembrando que é uma doutrina que abrange vários aspectos da obediência cristã em relação à vontade ampla do Senhor Deus. Nós vamos aprender aqui que não é apenas ser salvo de um perigo, ser livre, receber o livramento de um perigo, mas é trazer-nos para uma vida com Deus. O plano da salvação é trazer o homem para uma intimidade com Deus, de maneira que o ser humano vai crescendo em comunhão com Deus. E a salvação, nós vamos ver aqui que ela tem três aspectos. Tem a salvação imediata, a salvação presente, que diz respeito a ela ser progressiva, que ela tem que ser contínua, esse processo de salvação, de aperfeiçoamento, que é por meio da santificação, e a salvação futura, escatológica, aonde haveremos de participar da glória eterna do nosso Deus. A salvação, ela é um assunto muito abrangente, e nós vamos enriquecer o nosso conhecimento acerca das doutrinas que estão contidas no assunto soteriologia, salvação. Lembrando, se você comprar o livro das doutrinas bíblicas das Assembleias de Deus, ali na doutrina da salvação você vai encontrar mais 3 doutrinas dentro dela. Tem a salvação, aí você vai encontrar a justificação, a regeneração e a santificação. É um pacote completo de vários ensinamentos dentro desse tema. E a salvação, a lição vem falando desse tema maravilhoso. Nós vamos aprender aqui 13 lições acerca da salvação, seus vários aspectos e também os vários benefícios que nós recebemos por meio da salvação. E a lição de número 1, ela tem um tema que nos traz a seguinte mensagem: uma promessa de salvação. Lembrando que o primeiro a anunciar esse plano maravilhoso de salvação foi o próprio Deus lá no Jardim do Éden. A lição ela tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim, o conceito bíblico de salvação. Nós vamos ver aqui o conceito, também salvação no Antigo Testamento e salvação no Novo Testamento. A segunda parte, a importância da doutrina da salvação, tão importante para os dias de hoje, visto nesse amplo leque de ventos de doutrinas que existem em várias partes do mundo, onde as pessoas pensam o que querem, imaginam o que querem em relação à vida após a morte. É de suma importância que nós venhamos a transmitir a verdade acerca da realidade da condição espiritual do ser humano. O ser humano precisa de salvação. Toda a raça humana precisa de salvação. E aqueles que já adquiriram a salvação precisam manter esta salvação. Então é de suma importância. E aí a segunda parte fala que a grandeza da salvação,
Temos aqui os 3 tópicos, né? Para compreender o que Jesus fez e também para se apropriar dos benefícios da salvação. E a terceira parte, a salvação prometida no Éden. Primeiro tópico, o pecado humano. Segundo tópico, a transferência da culpa. Terceiro tópico, Satanás é esmagado e vencido pelo pecado. A lição está baseada no texto áureo em Gênesis 3:15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aqui já está revelado o plano da salvação, que essa semente da mulher aqui é Jesus Cristo. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a semente da mulher, que é Cristo, iria desfazer o poder de Satanás, o poder do pecado original, para religar novamente a humanidade a Deus. A leitura bíblica em classe está baseada em Gênesis capítulo 3, do versículo 19 ao 15. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero mandar um abraço a todos os nossos amados irmãos que intercederam. Quero agradecer de coração o carinho dos irmãos que intercederam pela nossa viagem. Ficamos aí aproximadamente 15 dias no continente asiático, ali em Israel, Jordânia e Dubai. E eu louvo a Deus, recebi muitas mensagens de irmãos dizendo que iriam orar pela nossa viagem. E correu tudo maravilhosamente bem. Eu agradeço, tenho certeza que Deus ouviu a oração dos irmãos. Eu louvo a Deus pela intercessão dos amados irmãos. Meu abraço aos irmãos da caravana, ali os irmãos de Maceió, a irmã Margarete, que por meio da videoaula ela conheceu a caravana, entrou em contato conosco. E a irmã Margarete lá de Maceió, juntamente com a sua amiga que esteve conosco ali, me fugiu o nome dela agora, mas também a sua irmã de Joinville, elas, por meio da videoaula, descobriram, né, a caravana e entraram em contato conosco e foram junto para Israel. A irmã Margarete de Maceió, a sua irmã de Joinville e também a irmã Albidênia de São Paulo, da Igreja Batista ali de São Paulo, que também foi conosco, que foi uma bênção. Meu abraço aos irmãos de todos os estados do Brasil que estão sempre acompanhando as nossas videoaulas. E nós queremos aqui a primeira parte da lição, que tem aqui o seguinte texto: o conceito bíblico de salvação. Primeiro tópico, o conceito. Ponto de destaque: salvar é livrar do perigo. Tá? Quando você ouvir falar de salvação, deixe subir a tua mente a ideia primária de livrar do perigo. Tá? Subsídio teológico. Teologicamente, a palavra salvação significa livrar do perigo. Cristo veio salvar o que se havia perdido. Como a humanidade estava condenada ao juízo eterno da segunda morte, Cristo veio livrar desse perigo, ou seja, da condenação eterna, que é a segunda morte. Cristo religou a humanidade a Deus, livrando-a do perigo da condenação. Quem está salvo já não corre perigo de condenação, conforme o Evangelho de São João 12:47, também Lucas 19:10, Mateus 3:7 e Romanos 3:23. Aplicação: Deus prometeu salvação a todos os que creem em Jesus Cristo Redentor. Então, salvação, o conceito teológico de salvação é livrar do perigo. Aí o Senhor Jesus Cristo, que ele foi o único capaz de fazer isso, a humanidade toda condenada, porque infelizmente perdeu a comunhão com Deus, e o ser humano, carne e osso, estava desligado da comunhão com Deus. Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio sendo 100% homem e conseguiu vencer o pecado, vencer a tentação, vencer a carne e vencer o diabo, e morreu sem pecado, e a morte não pôde prendê-lo. Então, ele sendo 100% homem, ele provou que era possível o homem voltar a ter comunhão com Deus. Abriu a porta, como a gente canta aquele hino, ele me abriu a porta e me reconciliou. Agora, ele tem todo o poder para justificar aqueles que se arrependem e creem no seu nome. E aí, então, o Senhor Jesus, ele livrou a humanidade do perigo, como diz a Bíblia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aquela cédula de acusação que contra nós nos era contrária, aliás, que nos era contrária, Jesus Cristo cravou-a na cruz. Ou seja, se Satanás, nós pelo discernimento do Espírito sabemos que ele é o acusador, se Satanás acusava diante de Deus que nenhum ser humano iria conseguir vencer o pecado, Jesus, essa cédula de acusação, cravou na cruz e tirou esta acusação e nos libertou, né? Como ele bradou, tetelestai, está pago. Então agora Jesus Cristo providenciou o resgate e livrou a humanidade da condenação. Isto é salvação, o conceito teológico de salvação. Jesus livrou a humanidade do perigo. Qual perigo? A condenação eterna. Vamos ver aqui salvação no Antigo Testamento. Ponto de destaque. Deus sempre operou a salvação, que no hebraico nós pronunciamos Yeshá, entre os seres humanos. Deus sempre operou a salvação, ou Yeshá, entre os seres humanos. Subsídio teológico. No Antigo Testamento, as pessoas que viveram nos princípios morais de justiça, misericórdia e fé, conforme Mateus 23 e 23, alcançaram a salvação da alma por meio da lei que antes mesmo de ser escrita já estava na consciência das pessoas, conforme Romanos 2, 13 ao 16. Ou seja, de Adão até Jesus, os que praticaram a justiça, a misericórdia e a fé alcançaram a salvação. É claro que a palavra salvação no Antigo Testamento aparece mais relacionada aos livramentos que o Senhor dava ao seu povo diante das situações terrenas. Porém, sabemos que os livramentos vinham da parte de Deus e isso representava a salvação eterna. No Antigo Testamento, a palavra salvação e seus derivados aparecem 353 vezes. Praticamente Deus salvando o seu povo todos os dias do ano. Se você vai fazer um estudo etimológico da palavra salvação e os seus derivados, você vê que a grande maioria das vezes que aparece a palavra salvação, ela está relacionada aos livramentos que Deus dava ao seu povo. Não diretamente ligada, especificamente, à salvação da alma, até porque no Antigo Testamento eles tinham muito pouco discernimento sobre a salvação da alma. Então essa palavra está muito relacionada aos livramentos do cotidiano, que eram concedidos da parte de Deus, ou pelo Senhor, ao seu povo. Mas nós sabemos que todos esses livramentos que ele dava, a salvação que ele proporcionava ao seu povo, representavam, simbolizavam, apontavam para a salvação eterna, vinda por meio de Jesus Cristo. E nós sabemos que o povo do Senhor do Antigo Testamento, todos aqueles que andaram na lei moral, que era a justiça, misericórdia e a fé, como está em Mateus 23, 23, que a lei é isso, justiça, misericórdia e fé, antes mesmo da lei ser escrita, essa lei moral já estava na consciência do ser humano. Todos, de Adão até Jesus, que andaram praticando a lei moral, ao morrerem, eles foram salvos. Nós sabemos disso. Então, aqui, salvação no Antigo Testamento, nós já percebemos o próprio Deus livrando o seu povo e mostrando o interesse de conceder a redenção eterna. Aplicação: o Deus, ou o mesmo Deus, que salvou Enoque no Antigo Testamento, notem que nem tinha Bíblia. Enoque andava tão fielmente na presença do Senhor que Deus o tomou para si, ele nem provou a morte. Então era possível no Antigo Testamento as pessoas, mesmo sem ter a palavra escrita, porém estava na consciência, no coração, eles andavam na justiça, na misericórdia e na fé. As pessoas que andavam nessas práticas, ou dessa forma, elas ao morrerem eram salvas. E é tanto que Deus arrebatou Enoque por andar agradando a ele. E aí o mesmo Deus que salvou Enoque no Antigo Testamento é o mesmo que salvou a todos que andaram de acordo com a sua vontade. Então Deus vem salvando os homens desde o Antigo Testamento. Apesar de que,
como eu falei, etimologicamente você vai procurar a salvação, a palavra salvação no Antigo Testamento, ela está mais relacionada aos livramentos do cotidiano. Porém, todos esses livramentos apontam para a salvação e a redenção do ser humano. Vamos aqui, salvação em um Novo Testamento. Ponto de destaque, o verbo grego sozo ocorre 106 vezes em um Novo Testamento. Na maioria das vezes, essa palavra está relacionada a livramentos terrenos também, mas também em relação ao plano de Deus em salvar os homens da condenação eterna. Salvação em um Novo Testamento tem um objetivo triplo. Primeiro, salvação instantânea, que diz respeito ao passado, aceitou Jesus, né? No outro dia, aquilo já ficou no passado, mas foi instantâneo, salvo instantaneamente, quando se converte e se arrepende dos pecados. Segundo, salvação progressiva, que é a salvação presente, ou seja, o cristão depois de salvo, todos os dias ele vai se aperfeiçoando diante de Deus para que esta salvação permaneça viva em si próprio. Ele recebe de Deus a salvação e tem que manter a salvação em si próprio. Terceiro, salvação escatológica, que é a salvação futura. Nós temos que manter a salvação a fim de participarmos da glória futura que está em Cristo Jesus. Aplicação: o desejo de Deus é a salvação de todos os homens, conforme 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 4 e 6. Segunda parte, a importância da doutrina da salvação. Então, antes de seguirmos aqui na segunda parte, vimos aqui o conceito da palavra salvação, que significa livrar do perigo. Salvação no Antigo Testamento, biblicamente falando, a palavra salvação aparece 353 vezes, na maioria das vezes relacionada a livramentos do cotidiano, onde Deus livrava da guerra, livrava da doença, salvava dos perigos, etc. Mas tudo isso, por vir de Deus, apontava para a salvação e a redenção do ser humano, a salvação da alma, tá? A vida eterna. E a salvação no Novo Testamento também aparece 106 vezes, a palavra salvação, muitas delas relacionadas a livramentos diários, porém, muitas palavras em relação à salvação está diretamente ligada ao plano da redenção operado por Jesus Cristo. Segunda parte, a importância da doutrina da salvação, muito importante. Primeiro tópico, a grandeza da salvação. Ponto de destaque. A salvação, olha que lindo isso aqui, presta atenção, não é apenas um ato isolado e único da parte de Deus. Como se Deus agisse uma única vez e não tivesse mais contato com o ser humano. Não. A salvação não é apenas um ato isolado e único da parte de Deus, mas sim um processo contínuo de comunhão com Deus. Então, a salvação é um processo contínuo de comunhão com Deus. Tá? Não é assim como se Deus viesse, livrasse a pessoa do perigo e esquecesse dessa pessoa e essa pessoa esquecesse de Deus. Não. É um processo contínuo de comunhão. A intimidade só cresce. Deus traz para perto de si aquele que ele salva e esse trazer para perto de Deus, de si, é para que haja um crescimento de intimidade e de comunhão, ok? Subsídio teológico. A salvação não é apenas um favor da parte de Deus que os homens recebem e depois disso vivem suas vidas afastados de Deus. Não. É necessário entender que Deus salva para que o homem cresça em comunhão e intimidade com Deus e sua palavra, conforme 2 Pedro 3:18. Aqueles que receberam essa tão grande salvação devem buscar mais conhecimento acerca dos propósitos desta salvação. Para isso, é necessário aprender não só sobre o livramento da condenação, mas também sobre propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. São um conjunto de doutrinas que revelam a vontade de Deus em relação ao propósito da salvação.
As pessoas que são salvas precisam entender que elas devem crescer no conhecimento dos benefícios da salvação, crescer em intimidade com Deus, crescer em comunhão com Deus, porque a salvação é um processo contínuo de intimidade com o nosso Deus. E aí nós precisamos não só aprender que fomos livres da condenação ou recebemos um livramento do perigo, nós temos que aprender todo o propósito deste livramento. Aprender acerca da propiciação, aonde Cristo proporcionou para nós, se entregando por nós, a expiação. Cristo substituiu-nos, sendo Ele aquele sacrifício perfeito na cruz do Calvário. A adoção, o grande intento de Deus de fazer com que nós venhamos verdadeiramente a sermos filhos de Deus para viver em comunhão com Ele. É muito importante aprender sobre a adoção. Só os cristãos, com discernimento pelo Espírito Santo, entendem que são filhos de Deus. Se você chegar hoje lá no Iraque, com todo respeito à religião dos muçulmanos, mas se você chegar lá no Iraque, dentro de uma mesquita, e falar em voz alta que você é filho de Deus, você corre um grande risco de apanhar dentro da mesquita. Porque as outras religiões do mundo não aceitam que é possível o homem ter comunhão com Deus ao ponto de dizer que é filho de Deus. Eles não têm entendimento desse propósito de Deus para conosco. Mas foi exatamente isso que o Evangelho trouxe para nós, esse entendimento pelo Espírito Santo. O grande propósito de Deus é fazer com que a gente tenha comunhão com Ele ao ponto de sermos seus filhos e Deus para nós ser o nosso Pai. É essa intimidade que Deus deseja. Eu costumo dizer que o Senhor Jeová é o único Deus verdadeiro que se relaciona em nível parental com os seus filhos. Ele não quer uma obediência cega, como se fosse um escravo servindo ao Senhor. Não. Isso é revelado nas palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: eu não chamo vocês de servos, mas eu vos chamo de amigo. Jesus traz para o mais alto grau de intimidade, pois esse é o desejo de Deus. Então nós temos que aprender sobre a adoção, que isso faz parte da doutrina da salvação. Também sobre a regeneração, entender que o pecado denegriu o aspecto moral do ser humano e Deus quer recuperar esse aspecto moral e espiritual, trazendo aperfeiçoamento de pureza para o ser humano. Aprender sobre a santificação, onde é uma avalanche de coisas na nossa vida que nós temos que, a palavra santo significa separado. Então a santificação, nós temos que dia após dia separar-se de uma avalanche de coisas na nossa vida que não agrada a Deus. São coisas, são manias, são desejos, são pensamentos, são sentimentos, são práticas, todas terrenas, carnais, mundanas e pecaminosas, que fazem parte do dia a dia do ser humano, e nós temos que dia após dia nos separando de nós mesmos. E vamos nos santificando e crescendo em aperfeiçoamento diante do Senhor. A doutrina da salvação nos ensina que nós temos que buscar o conhecimento desses aspectos da salvação. Por isso temos que crescer no conhecimento dessa doutrina. E também sobre o perdão. Nós temos que estar pedindo perdão para Deus, não que a gente fique se acusando todo dia, mas nós temos que reconhecer nossos erros. A grandeza do ser humano não é ele ser perfeito, mas a grandeza do ser humano é reconhecer seus erros. Então nós temos que diariamente humilharmos-nos, como diz a Bíblia, se humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, ou da potente mão de Deus. Nós temos que ter uma vida de abnegação, uma vida de devoção, uma vida de piedade, não de acusações que nos entristecem, de maneira que a pessoa não consiga sentir comunhão com Deus, não é isso. O próprio Deus não quer isso, mas nós não podemos se estribar, bater no peito, ficar confiado demais, ao ponto de esquecer que somos miseráveis e precisamos da misericórdia de Deus. Nós temos que pedir perdão. Eu estava lá em Israel conversando com uma brasileira que é uma judia, e ela que aceitou a fé judaica, e ela disse assim: olha, o que mais os judeus pedem, não com tristeza de acusação que tira a paz, mas o que mais eles pedem para Deus é o perdão de Deus. Eles pedem perdão, perdoe nossos pecados, os erros que cometemos, nos conceda a misericórdia, e o fato de eles estarem fazendo isso, eles ficam felizes diante de Deus e sabem que Deus atende e concede misericórdia. Mas eles estão sempre pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo chega a dizer assim: nós que fomos enxertados
Não podemos ficar extremamente confiados. E Paulo diz, olha, cuidado, hein? Se ele não poupou os ramos originais, não vai também poupar os enxertados. Se ficarem estribados ao ponto de perder o temor de Deus e não viver uma vida de piedade diante do Senhor. Então é muito importante se aprofundar nesses temas. E tudo isso está dentro da doutrina da salvação. Aplicação. A salvação deve ser vivida por meio de um processo contínuo de aperfeiçoamento diante de Deus. Ok? Vamos para frente. Segundo tópico, para compreender o que Jesus fez. Nós estamos vendo aqui a segunda parte, a importância da doutrina. Primeiro, para entender a grandeza da salvação, que abrange vários aspectos de entendimento acerca do que Deus deseja para nós. Segundo, para compreender o que Jesus fez. Por isso nós estamos vendo a importância de estudar sobre esse tema. Então, para compreender o que Jesus fez, ponto de destaque. Quem tem a oportunidade de viver a salvação aqui na terra, tem pessoas que não têm a oportunidade de viver a salvação na terra. Como assim, Rodrigo? Aceita Jesus no leito de morte, como ladrão da cruz, não teve a oportunidade de viver a salvação, mas foi salvo. Mas quem tem a oportunidade de viver a salvação aqui na terra, precisa entender que não existe salvação sem santificação. Não existe. Como assim? Se a pessoa tem condições de viver a salvação aqui na terra, ela precisa entrar no caminho da santificação. Quem santifica é Deus, mas eu devo desejar esta santificação e eu devo buscar a santificação. Subsídio teológico. Jesus não quis apenas livrar, mas Jesus não quis apenas livrar do perigo, mas criar um relacionamento íntimo com aqueles que ele livrou. Não era só livrar do perigo, não. Trazer para perto dele para criar um relacionamento íntimo com ele. Esse relacionamento íntimo precisa e depende da santificação operada por Deus e desejada pelos salvos. Se o salvo não desejar, Deus não santifica. A santificação tem que ser desejada, para que possamos compreender tudo aquilo que Jesus fez e ainda fará por aqueles que ele mesmo salvou, conforme 1 Pedro 1,16 e Apocalipse 22:11, aonde Pedro diz, sede santos, sede, ele coloca a responsabilidade nos filhos de Deus, sede santo, como eu sou santo, ou porque Deus é santo. E também Apocalipse 22:11, eu gosto mais desse versículo aqui. Quem é santo, santifique-se ainda. Tá? Então nós precisamos seguir o caminho da santificação, e o escritor aos Hebreus 12:14, ele pede para seguir a paz e a santificação, sem a qual a santificação ninguém verá o Senhor. Então depende de nós buscar, desejar o aperfeiçoamento, a separação. O que é santificação? É a separação contínua daquilo que desagrada a Deus. Aplicação. Aqueles que foram salvos por Jesus sentem prazer em lhe agradar cada vez mais. A santificação não entristece ninguém. Pelo contrário, traz segurança, alegria ao coração daquele que se santifica, porque ele sabe que está agradando mais e mais ao seu Senhor. Aleluia! Vamos para frente? Terceiro tópico. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Lembrando que nós estamos vendo aqui a importância de estudar sobre salvação. Então, uma das importâncias é essa, para se apropriar dos benefícios da salvação. Ponto de destaque. O cristão deve cuidar da sua salvação a fim de receber todos os benefícios da mesma. Subsídio teológico. Quanto mais o cristão cuidar da salvação que recebeu, mais ele participa e conhece os benefícios da salvação. Existem vários benefícios que recebemos quando somos salvos. Relacionamos pelo menos 6, que são, primeiro, a salvação do inferno é um grande benefício, que as pessoas que morrem sem salvação vão para um abismo de tormento.
Então Deus livra quem é salvo desse abismo de tormento. E por fim vai livrar do lago de fogo. Então é um grande livramento. Quem aceita Cristo, quem é salvo, recebe esse benefício. Segundo benefício, a salvação do poder do pecado. De maneira que quando esse homem ou esta mulher vier a morrer, a morte não vai conseguir prender para levar ao abismo e para levar ao lago de fogo. Mas Jesus, o poder do pecado, ele tira e a pessoa quando morre é levada pelos anjos ao paraíso. Terceiro, viver a alegria da redenção em Cristo. Um dos grandes benefícios da salvação é viver a alegria da redenção em Cristo. Todos os dias nós nos alegramos em receber tão grande benefício por meio de Jesus Cristo. Então a gente vive em gratidão e alegria, reconhecendo o tão grande favor que recebemos de Jesus. Isso é um benefício da salvação, viver essa alegria. Quarto, a vida segundo o Espírito e a plenitude do Espírito com o gozo que ele proporciona. Um dos benefícios lindos da salvação é viver a plenitude da comunhão com o Espírito Santo, viver todo o fruto que ele manifesta em nossa vida, as qualidades que ele manifesta em nossa vida e também os dons e as capacitações sobrenaturais que ele manifesta em nossa vida, de maneira que a gente vive desfrutando do gozo da comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso. Quinto, a alegria do novo nascimento. A pessoa que nasce de novo, ela entende que ela passou da morte para a vida, e isso proporciona uma alegria que todos os prazeres da face dessa terra nem se compara à alegria que a gente sente em desfrutar do novo nascimento. É uma alegria que, humanamente falando, é inexplicável. A grandeza dessa alegria que só o salvo sente. Sexto, a participação da glória de Cristo. Nós temos aí a esperança da maior promessa feita aos seres humanos, que é participar da glória de Cristo no seu reino. Então nós temos essa vitória. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Por quê? Mais do que vencedores. Por quê? O apóstolo Paulo, quando via os escravos nas competições romanas de sua época, o escravo corria, principalmente competições de corrida, corria para o seu senhor, ele ganhava, mas o prêmio não ficava com ele. O prêmio ia para as mãos do Senhor. Então ele era usado pelo Senhor, não desfrutava de nada. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor, porque além de vencer, vamos receber o prêmio. E um dos prêmios que vamos receber é participar da glória do Senhor, coisa que o escravo da época, ao vencer, não ia desfrutar dos banquetes com seu senhor. Voltava para o cárcere ou voltava a viver com os presos, e aí os senhores banqueteavam. E o preso, o escravo que ganhou, não participava de nada. Nós em Cristo somos muito mais do que vencedor, porque iremos participar de toda a glória do Senhor. Ele tem a sua glória no seu reino e nós iremos participar e desfrutar também com Ele. Então são benefícios da salvação. Aplicação: o salvo precisa buscar e viver os benefícios da salvação, que é tão maravilhoso. Aleluia. Terceira parte, a salvação prometida no Éden. Primeiro tópico, o pecado humano. Ponto de destaque. O pecado humano danificou a pureza dos corações do ser humano, ou dos seres humanos. Mas a salvação em Cristo trouxe de volta a pureza moral e espiritual dos seres humanos. Subsídio teológico. A salvação operada por Cristo trouxe para nós o poder do Espírito Santo que habita em nossos corações e por esse poder há uma regeneração nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e na pureza espiritual do nosso ser. E aí então o ser humano deixa de viver com uma dura cerviz, com a angústia da acusação, com o medo, como diz a Bíblia, o amor de Deus derramado em nossos corações lança fora todo medo. E aí então recebemos a paz que excede todo o entendimento e a habitação do Espírito Santo que aperfeiçoa o nosso ser. Então, o pecado humano denegriu, danificou a pureza do coração, mas a salvação operada por Cristo
trouxe de volta a capacidade do ser humano ser regenerado pelo Espírito Santo e desfrutar da pureza espiritual novamente, com a alegria que o ser humano sente em desfrutar desta pureza. Aplicação: todos que aceitam a Cristo, por eles, recuperam a pureza, por ele, recuperam a pureza espiritual. Que o pecado denegriu, mas a salvação em Cristo recuperou. O ser humano agora recupera a pureza espiritual. Segundo tópico, a transferência da culpa. Vamos entender algo aqui, ponto de destaque. Desde o início, Deus já havia mostrado que iria tirar a culpa do ser humano por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Subsídio teológico: quando o homem, Adão e Eva, eles pecam, Deus mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro e veste Adão e Eva. Ali já era Deus profetizando que ele iria transferir a culpa. O ser humano não merecia isso, pastor Rodrigo, mas Deus, por misericórdia, ofereceu isso. E essa culpa foi transferida para o sacrifício vicário na cruz do Calvário, operada por Jesus Cristo. Aquele ato de Deus matar o cordeiro era um ato profético, onde Deus estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, e aí foi transferida a culpa. Todo o pecado da humanidade recaiu sobre Jesus, que morreu inocentemente. Recebeu o mais alto nível de condenação, sendo o mais puro entre todos os seres humanos. Isso fez com que ele merecesse todo o poder e a dignidade de salvar aqueles que se arrependessem e cresce nele. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e tem todo o poder para justificar aqueles que se convertem a ele. Então foi transferido para ele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e tem todo o poder no céu e na terra, e ele tem a legalidade para absolver aqueles que se arrependem. Então, a transferência da culpa foi profetizada pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, que graças a Deus ele conseguiu realizar a obra da redenção. E ele já começou a receber. Eu estava lá no Getsêmani, e a palavra Getsêmani significa a prensa do azeite, e ali eles prensavam a oliva, até sair o azeite. Então, Jesus ali, ele foi prensado, nós sabemos disso. Todos os pecados da humanidade espremeram Jesus ali, que é a oliveira verdadeira, e ali no Getsêmani ele começou a suar sangue. No momento que Jesus estava suando sangue, ele estava sendo espremido pelos pecados da humanidade. E ali, quando ele foi espremido, começou a verter a virtude do Espírito Santo. Começou a verter ali, para toda a humanidade, a redenção e a salvação e o aperfeiçoamento espiritual que viria por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que foi enviado por ele mesmo para dar sequência a esta obra de redenção. Começou ali, no Getsêmani. Ele recebeu toda a culpa da humanidade, foi prensado, moído ali, espremido, ao ponto de espirrar sangue mesmo, literalmente, do seu corpo, mas proporcionou para nós o azeite do Espírito Santo para trazer o aperfeiçoamento espiritual para toda a humanidade. Aleluia! Aplicação: Cristo Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas trouxe para a humanidade a redenção e a salvação. Aleluia! Terceiro tópico: Satanás esmagado e o pecado vencido. Ponto de destaque: a peçonha de Satanás foi eliminada pelo grande amor de Cristo. Subsídio teológico: nós sabemos, um subsídio teológico aqui, Satanás, com a sua astúcia, que foi a mentira, ele tentou derrubar a humanidade, levar a humanidade com ele para a condenação. Mas o grande amor de Cristo tirou essa peçonha e agora está o homem livre desta peçonha, de maneira que o homem, quando ele está diante de Cristo, se mantendo em comunhão com Cristo, ele fica protegido da peçonha de Satanás para a condenação. Então, Cristo, ele esmagou a cabeça do diabo nesse sentido. Ele tira o poder de Satanás, o poder do seu veneno sobre o homem, que queria levar o homem com ele para a condenação, e absolve o ser humano e ainda protege, de maneira que o apóstolo João diz que aqueles que estão em Deus, o maligno não lhe toca.
não toca na sua alma, não toca no seu espírito, não toca no seu corpo, só se Deus permita. Mas muitos dos filhos de Deus, Deus não permite, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Aplicação: todos os que creem em Cristo, por Ele, são protegidos da peçonha do pecado, ou da peçonha de Satanás. Aleluia! Nós temos aqui a conclusão, que nos diz assim: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus, dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal que apontava para Cristo, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa de redenção, Gênesis 3:15. Segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, Gênesis 3:21. Aleluia! Chegamos ao final da nossa primeira lição, que é uma introdução acerca do assunto salvação. Vimos aqui o conceito, salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e os vários aspectos dos benefícios que a salvação nos proporciona. Eu convido você, domingo, a estar na igreja, com os pastores, com os obreiros e com a igreja, para aprender, para se aprofundar no conhecimento da salvação e crescer em comunhão com Jesus Cristo. Deixa o teu ok aí, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.